Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? Como eu digo sempre aqui, o melhor e maior videocast política da TV brasileira, da internet, porque a gente tá no YouTube e também no Spotify. E quem não concorda tá errado, porque não tá assistindo o programa direito. Gente, toda semana a gente tem conseguido entrevistar pessoas muito interessantes, que têm uma atuação prática, direta, não só na política mandatária, mas também na política classista, em secretarias do Executivo, no Legislativo, e sempre trazendo uma perspectiva mais ampla sobre política, né? Afinal de contas, política não é só mandato. Política é tudo aquilo que envolve a nossa vida enquanto sociedade. Já falamos várias vezes aqui, nada se resolve para o coletivo que não através da política. Então, nosso papo aqui sempre é nessa linha para falar com você, nosso telespectador, sobre a política que mexe na sua vida. E aqui a gente entrevista todo mundo. Quem tem o que fazer, né? Porque afinal de contas o programa é esse, né? Tá fazendo o quê? A gente pergunta mesmo aqui na lata. Quem tem o que fazer, quem tá fazendo alguma coisa em prol da sociedade, senta aqui e conversa conosco. Hoje, o meu entrevistado é uma figura das mais tradicionais da política goiana. Afinal de contas, o homem tem uma quantidade de mandato que, assim, impressiona aos meros mortais como eu. Né? Ele está na vida política já há muitos anos. Teve 2 mandatos de deputado estadual, está no 6º mandato de deputado federal. Eu acho que, se não me engano, hoje é o goiano que há mais tempo está ali convivendo com o parlamento em Brasília, entendendo de fato. Entra governo, sai governo, vira situação, vira oposição, o homem tá lá firme e forte, trabalhando as suas pautas, trabalhando a sua linha ideológica e, de fato, trazendo para Goiás uma visibilidade que nos é importante. Porque também outro fato eu tenho que narrar aqui, porque eu já o conheço há bastante tempo, é o parlamentar, é o político que eu mais vejo rodar esse estado. Eu já topei com o meu convidado hoje em cada biboca, gente, cada cidadezinha pequena, que você não acredita. Então, hoje, meu convidado é o deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Uma satisfação poder recebê-lo aqui no Tá Fazendo o Quê? E já começo com a pergunta. Deputado, mandato novo, tá fazendo o quê? Márcio, em primeiro lugar aí, agradecer pelo convite. Estou honrado de poder estar aqui participando com você e poder realmente aqui mostrar o que nós estamos fazendo. Nosso propósito, meu propósito de vida ao me dedicar ao trabalho político é poder mostrar na prática, não apenas no discurso, mas na prática, que a política pode ser feita diferente daquilo que a população, as pessoas estão acostumadas a comentar por aí. Política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente. Política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Basta querer. E é isso que eu estou tentando fazer. Deputado, e é bacana a sua fala inicial, porque a gente veio de um momento político de extrema beligerância, né? Eu já acompanho política há muitos anos, eu trabalho com isso há muito tempo, e as últimas eleições, né, 2018, 2022, elas foram muito marcadas pela violência, pela agressividade. E se tem uma coisa que ninguém jamais falou sobre o deputado Rubens Ottoni em toda a sua história, é que é um parlamentar colérico, agressivo, né? A sua atuação política sempre foi na temperança, deputado. Eu imagino e eu atribuo um dos motivos por nós termos a oportunidade de chegar ao 6º mandato de deputado federal é justamente esse nosso comportamento. Independente do momento favorável ou não, a gente fazer política respeitando aqueles que pensam diferente. Na medida que eu faço política respeitando quem pensa diferente, eu também acabo recebendo o respeito, mesmo daqueles que não votam em mim, mesmo daqueles que não apoiam a minha linha de atuação. Mas pelo menos o respeito se tem. E aí eu diria para você, avançando aqui no Tá Fazendo o Quê? Você citou muito bem o período que nós vivemos nos últimos anos no país. Ele traz um ingrediente novo a essa visão do tá fazendo o quê que eu coloquei inicialmente, que é poder mostrar que a política pode ser feita de maneira diferente. Mas nesse período, Marinho, agora eu avalio que o objetivo, a minha tarefa, a minha obrigação, e eu estou me debruçando sobre isso, é dentro dessa visão de fazer uma política diferente, colocar a política brasileira no lugar que ela deve estar. Porque, infelizmente, no último período, nós tiramos a política do seu habitat natural. Porque política não é lugar de beligerância. Política, ela não foi feita, não foi criada para alimentar conflito,
Pelo contrário, a política existe para evitar o conflito, para evitar que as pessoas tenham que resolver no tapa ou na bala na rua as suas contradições. Então existe a política para quê? Para ser o espaço de mediação, o espaço de diálogo, o espaço do entendimento, o espaço do respeito a quem pensa diferente para tentar construir junto uma saída alternativa. E no último período do Brasil foi exatamente o contrário. Isso é uma coisa que não tem como a gente negar, é que um país do tamanho do nosso, com a miscigenação que tem, as diferenças que tem, achar que vai todo mundo pensar igual é uma bobagem. Agora, nós temos um governo, como nós tivemos no último período, 4 anos de governo, onde o próprio governo era quem incentivava a divergência, o conflito, e quando não estava brigando com o executivo, estava brigando com o legislativo, quando não estava brigando com o legislativo, ele estava brigando com o judiciário, mas uma briga sempre tinha, até para, parece, desviar a atenção da fragilidade que ele tinha na gestão. Então a política saiu do seu foco, saiu do seu trilho. Então, o que você está fazendo? Nós precisamos hoje, estou trabalhando para colocar a política no seu devido lugar, no lugar da mediação, do diálogo, do respeito, do entendimento e tentar construir. Você pensa diferente? Pensa, mas isso quer dizer que eu não posso construir alguma coisa positiva com quem pensa diferente? Eu trabalho no nível daquilo que é possível construir. É por isso que as pessoas me respeitam, ando todo o estado de Goiás, fui votado agora pela 3ª vez consecutiva nos 246 municípios do estado de Goiás, veja o que é isso, mas eu dialogo com quem? Com prefeitos que não são do meu partido, com vereadores que não são da minha ideologia, mas trabalho com eles sem nenhuma dificuldade, porque eu sei separar as coisas e sei definir e sentir em qual segmento que eu tenho condição de trabalhar com aqueles agentes políticos. Então, é interessante a gente entender que é diálogo que a gente está falando. Diálogo é isso. Você senta, o camarada fala uma coisa, você fala outra. Sempre há várias formas de resolver um problema. Agora, o fundamental é que o foco seja a resolução do problema. E a gente talvez tenha visto aí alguns momentos que perdeu-se o interesse em resolver problemas em prol de tentar se manter num jogo de toma lá, de dar cá, de empurra, de faz, de fala e de briga para se manter no status de poder. Evidência na rede social. Exatamente. E agora a gente está entrando num outro momento. Isso é um fato, a gente entrou num novo momento agora, a gente está aí no governo Lula 3, né? A gente teve presente nos 2 primeiros governos, e há um nível de questionamentos agora. E aí? O Lula 3 vai ser que versão, que modelo? Já tem gente descontente? É óbvio que vai ter gente descontente. Quem saiu do poder já tá puto querendo voltar. Mas há pessoas também que já estavam dando suporte à eleição do Lula, que também estão um pouco insatisfeitas. Qual é o tom desse novo mandato, deputado? Sobre a questão de ter gente concordando ou não, contente ou não, isso é normal, faz parte da democracia e a avaliação final se faz no final do mandato. Então, quem é eleito, e eu falo isso, serve para prefeito, serve para governador, serve para presidente da República, não foi eleito para 4 dias. Não foi eleito para 4 meses. Foi eleito para 4 anos. Então, dentro dos 4 anos, está na disputa, está no jogo. E aí, você tem condição de fazer aquilo que não foi feito nos 4 anos e aí poder ser realmente julgado pela população. Agora, o que eu vejo é que nesses poucos meses do governo Lula, e ele teria todos os motivos para ter um discurso tipo assim, estou iniciando o governo agora, tem que ter paciência, o primeiro ano é o ano para organizar a casa, o ano que vem vocês vão ver que as ações vão acontecer. Poderia ter isso e teria motivo para a gente defender. Dentro do esperado. Dentro do esperado. E ele não está fazendo isso, pelo contrário. Ele está agindo com a equipe dele como se estivesse no último ano de governo. Olha, eu quero solução, eu quero ação, eu quero encaminhamento e está fazendo. Agora, é claro que está precisando remontar novamente o governo. Por quê? Porque muitas políticas públicas que funcionavam normalmente nesse país, ao invés de serem aperfeiçoadas no governo anterior, foram desmontadas. E aí você tem que remontar. Isso leva tempo. Mas o presidente Lula está fazendo isso. Essa semana mesmo. Essa semana nós temos aí o lançamento do presidente Lula fazendo o lançamento de um programa importantíssimo que é o de saúde bucal. Na Constituição brasileira está previsto que saúde é um direito de todos, cidadãos e cidadãs. Mas na prática, saúde bucal, você não tem um atendimento público à disposição. No máximo você tem, às vezes, em alguns lugares, extração, né, uma coisa. Mas de modo bem pontual, realmente. Então, o presidente Lula está recuperando um programa que foi do governo dele anterior, que era o Brasil Sorridente, mas num patamar superior, porque agora nós apresentamos e
aprovamos na Câmara e no Senado um projeto de lei que garante que a saúde bucal ela faz parte do Sistema Único de Saúde. Então, agora, e ele sancionou essa semana, sancionou esse programa esse projeto de lei que faz com que saúde bucal tenha que ser atendido no Sistema Único de Saúde. Então, agora, quando nós fizermos o orçamento da União para 2024, nós temos que contemplar que tem essa ação importante a ser realizada. E isso é muito importante, porque a saúde bucal faz parte do dia da população, do dia a dia da população. Então é um avanço. Mas assim eu poderia citar o Bolsa Família, que foi aperfeiçoado, o Mais Médicos, que está vindo para ficar numa visão de realmente atender todos os municípios, independente da distância. O programa Minha Casa Minha Vida, que foi todo desmontado, que não deu moradia para ninguém nos últimos 4 anos e que agora ele volta para poder, na perspectiva do presidente Lula, 2 milhões de moradias até o final do seu mandato. Então as coisas estão acontecendo. Então, tem coisa para fazer? Claro que tem. Tem muita coisa ainda que precisa ser feita? Claro que tem. Tem coisa a ser criticada? É normal. Agora, que está num ritmo muito bom, e aí eu diria a você que isso se deve a quê? Se deve... A situação é complexa, está pegando o governo com uma situação delicada, mas nós temos um presidente com experiência única. Ele está muito mais experiente hoje do que quando ele foi presidente da outra vez. Então ele tem experiência, tem uma equipe experimentada também. Ele tem como ministros ex-governadores que já desempenharam papel importante no executivo. Então é uma equipe experimentada também junto com ele que permite dar as respostas com mais agilidade aos problemas que nós estamos tendo pela frente. De fato a gente tem um outro momento, um outro governo e outras pessoas que com as suas vivências e experiências podem contribuir de outra forma também para esses projetos. A gente tem que considerar também, e eu concordo contigo nesse aspecto, que muitas ações foram descontinuadas e no seu lugar não foi colocado nada diferente e hoje tem que haver essa retomada. Mas você falou uma frase interessante, né? Porque algumas pessoas acham que assim, o cara assumiu, ele virou a chave e bum, tudo acontece. Mas o governo desse ano é em cima da verba que vocês autorizaram ano passado. É verdade. E muita gente não sabe disso, gente. O prefeito, quando assume ali o mandato dele, o governador do presidente, o primeiro ano do mandato dele, ele não bota a mão no cofre e pede o que ele quer, não. É em cima de um orçamento aprovado ainda no governo anterior. E nesse ponto eu digo a você, esse aí é mais um exemplo da experiência do presidente Lula. É um mérito. A experiência que ele tem acumulada, ele coloca a serviço do país, mas tem como vice o Geraldo Alckmin, que foi governador, quantos mandatos? Que tem na Casa Civil um ministro que foi governador, quantos mandatos, e assim vai. Mas o presidente Lula, a experiência dele deu a ele a condição, sabe de quê, Marinho? De, antes de assumir, interferir no orçamento do outro ano. Na verdade, antes de assumir, ele assumiu, né? Porque o Bolsonaro foi embora, ficou o governo sem ninguém. Ele coordenou o processo de discussão da PEC da transição que permitiu ter recursos para investimento esse ano. Então, até nisso, valeu a experiência dele, que ele não esperou sentar na cadeira para depois reclamar que não tinha, que só no outro ano que ia fazer. Ele percebeu que não tinha e falou, tá em tempo ainda, vamos articular aqui. E articulou, mesmo não sendo ainda presidente de fato, articulou para ter os recursos, se não tudo, pelo menos parte, para poder fazer uma série de coisas que ele está fazendo agora. Esse ponto é interessante, que eu lembro que teve um programa aqui, que a gente foi comentar os 100 dias do governo do Lula. Eu até comentei, foi o primeiro 100 dias que durou mais que 100 dias, porque ele começou o governo antes disso. Vou ter que fazer uma pausa rapidinho aqui na PUC TV, coisa rápida, tá? E quem tá no YouTube é só VaptVup, vocês vão nem perceber, tá bom? A gente já volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê de hoje, conversando com um dos políticos mais reconhecidos aqui do país, porque está em 6 mandatos de deputado federal, 6, não é 1, não é 2, não é 3, 6 mandatos de deputado federal, participou aí de governos de situação, de oposição e está agora num novo momento, ladeando aí o presidente Lula, né, o nosso deputado federal Rubens Ottoni, que já falou que o homem veio com vontade de governar de novo. Deputado, mas a gente tem percebido que, e é o que a gente sempre fala aqui no programa, não adianta o executivo querer fazer alguma coisa sozinho, porque sem o legislativo a coisa não anda. E vamos combinar que a legislatura de agora não é a mais favorável para o presidente Lula. Como é que vai ser essa dinâmica? Porque você bem colocou no bloco passado, o governo Bolsonaro tinha muita rispidez em tratar com o legislativo, ora com o judiciário. O Lula é mais
jogo de cintura, mas ainda assim ele pegou uma galera, vamos dizer assim, ali no parlamento que não é só de brother, né? Como é que vai ser isso? Com toda certeza. E esse, para mim, eu falei isso na campanha ainda, antes do Lula ser eleito, que o pessoal perguntava para mim, falava assim, mas você não acha que pode dar um problema? Porque tudo indica que o Legislativo, o Congresso vai ser adverso, vai ser um Congresso mais à direita e tal. Eu falava, mais um motivo para a gente eleger o Lula. Porque nós precisamos de um presidente experimentado, nós precisamos de um presidente tarimbado. E na prática agora essa pergunta serve para responder você, essa pergunta sua, porque é isso que está acontecendo. Na prática, o presidente Lula está mostrando que tinha que ser ele mesmo presidente, porque só ele, para poder dialogar com o Congresso e não fazer do Executivo refém do Congresso. Porque, na verdade, o Brasil entrou no caos que entrou no governo passado, porque eu até respondi isso muito para a imprensa quando o Lira foi eleito presidente da Câmara, e o pessoal fala, fortaleceu demais o Bolsonaro, o presidente agora elegeu o presidente da Câmara. Eu falei, não, o Bolsonaro não elegeu o presidente da Câmara. Como assim? Eu falei, não, o presidente da República foi fisgado pela presidência da Câmara. E foi o que aconteceu, virou refém. Por isso que teve orçamento secreto, porque era obrigado a fazer tudo. Então, o presidente Lula hoje, ele tem dificuldade no diálogo com o Congresso, não tem um Congresso do seu lado, mas ele tem capacidade de diálogo e vai fazer o entendimento. Essa dinâmica que tem acontecido ultimamente, de alguns projetos sendo protelados, outros tendo ali algumas derrubadas de veto ou tentando tirar um pouco a construção da ideia de governança do presidente Lula, tá dando tom de que tem muita gente ali dentro do partido que não tá satisfeita. Mas faz parte da democracia. E aí o Lula tem consciência disso e nós sabemos disso. Isso significa o quê? Saber que no jogo democrático você não ganha todas. Falei para você no início, o que é a política? Não é chegar e impor e fazer valer a sua tese. Não. Você tem que discutir. Você tem que negociar. Você tem que chegar a um ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio significa o quê? Que aquela proposta sua não necessariamente vai ser aprovada na totalidade. Isso é da origem da política. Então, nós estamos voltando a política para o seu habitat natural. Então, por isso que eu digo que o presidente Lula é o presidente ideal para poder ser um presidente de diálogo com um Congresso que é adverso. E esperamos que nós tenhamos um Congresso que também perceba mais do que nunca, porque o Congresso quer a representação da democracia, que o Congresso também não vai levar a todas. Não vai conseguir aprovar tudo do jeito que ele quer. Então, nessa mediação, quem sai ganhando? É o país. Então, nós precisamos pensar diferente. Nós não podemos pensar mais naquela lógica que o governo está forte se ele conseguir tratorar o Congresso. Ou o Congresso manda porque vai passar tudo. É aquele jogo de soma zero. Para um ganhar, outro tem que perder. E sempre quem perde é o povo. Então, esse é o momento. Então, nós estamos voltando a política para o seu lugar natural. E vejo que o presidente Lula tem essa habilidade de trabalhar. Tem coisa que, às vezes, não sai do jeito que quer. Faz parte da democracia. É uma coisa que essa semana, agora as últimas semanas, tem dado muito bafafá, é o chamado PL das fake news, né? Porque tem gente ali que é extremamente contra e radical e não pode falar de regulação das mídias, das plataformas. Tem gente que entende que tem que haver um nível, sim, de governança daquilo ali, porque senão vira uma bagunça que virou. Eu, pessoalmente, sou a favor de algum nível de regulação que você não pode soltar. Igual você, como disse um amigo meu uma vez, você dá uma arma na mão do macaco. Ele pode saber para que serve, uma hora ele vai machucar alguém. E tem muita gente sendo machucada por essa falta de responsabilização no uso das plataformas de redes sociais, do uso das dinâmicas do digital. Mas está sendo polêmico ali, né? E tanto que e a votação teve retirada, concordo, eu li o projeto, eu acho que há coisas a melhorar, mas que tem que passar alguma coisa, tem que passar. Como é que tá o bastidor disso lá, deputado? Não, o bastidor, eu acho que esse primeiro momento de tanta polêmica que aconteceu, inclusive da retirada do projeto para poder dar uma aperfeiçoada nele, foi positivo para reforçar a necessidade do projeto. Porque hoje a sociedade está percebendo. Eu vi uma pesquisa agora, do final de semana, mostrando que mais de 75% da população concorda que tem que ter algum tipo de regulação. É isso que você falou. Agora, nós podemos divergir no nível da regulação? Sim, isso é democrático. Vamos ajustar e ver aonde que chega. Agora, imaginar
que você pode ter a rede social como terra sem lei, quer dizer, aqui fora você não tem responsabilidade. Ah, não, mas é liberdade de expressão. Você aqui fora, na vida real, você pode sair em qualquer lugar falando o que quer? Você pode até falar, mas você vai pagar por aquilo que você fala. A responsabilização, está previsto isso na lei. Está previsto, responsabilidade. E o pessoal está vendo você falar, que é a transparência. Agora, na rede social, aí você aqui fora não pode falar, e você vai para a rede social para falar? E falar lá sem nenhuma responsabilidade, porque lá não tem lei para te pegar? Então, de fato, é algo que tem que haver um nível de regulação, a gente não pode simplesmente liberar, concordo, porque a gente tem visto na pele que tem grupos, que há pessoas que estão usando da maneira mais vil, mais brutal, essa desregulamentação total, né? O cara sabe que ninguém vai punir, que ninguém vai atrás, então ele comete mais absurdos crimes, ele incentiva a violência, ele coopta pessoas, né? A gente viu no caso dos massacres das escolas, então a gente tem que ter, sim. E aí entra em cena, deputado, e aí até essa semana muita coisa se falou sobre isso, né? O lobby das Big Techs. O Congresso está sendo pressionado pelas grandes empresas de tecnologia para não deixar passar essa PL? A gente tem que colocar o dedo na ferida. O que o pessoal tenta argumentar contra o projeto é que esse projeto é de censura. Não tem nada de censura. Pelo contrário, nós queremos regulamentar. Nós queremos fazer da rede social uma situação de governança que a gente tem na sociedade, na vida real, no dia a dia, na rua. O cidadão tem responsabilidade. Prestar conta sobre o que ele faz, prestar conta sobre o que ele fala. Na rede social, não. E aí, as plataformas, elas têm responsabilidade. E é claro que é aí que está o jogo. Aí é que está a contradição. E são as plataformas que acabam jogando, tentando jogar parcela da sociedade contra o projeto, argumentando que é censura. Mas censura para quem? Para deixá-los com a rede social como terra sem lei, onde eles podem fazer o que quiser? E vamos e convenhamos. Para fazer o quê? É só disputando ideia ou para ganhar dinheiro? Porque ali é um lugar de circulação de uma grande parte da economia, disputa, muito dinheiro envolvido. Sim. Então, na verdade, querem que a rede social as plataformas fiquem como terra de ninguém, fiquem sem nenhum controle, como é hoje, sem nenhum controle. Para quê? Para poder garantir cada vez mais ganhar dinheiro, quer dizer, o capitalismo funcionar realmente para poder fazer as plataformas avançar do ponto de vista econômico? Não. Em cima da desinformação? Em cima da falta de transparência? De maneira nenhuma. Você pode... É legítimo a visão empresarial, a visão de ganhar o dinheiro, mas em cima daquilo que é lícito, daquilo que aqui fora também pode ser feito. Aqui fora ninguém pode ganhar dinheiro à revelia da lei. Então, hoje, infelizmente, nós ainda estamos vivendo uma situação no Brasil onde não existe controle. As plataformas não têm responsabilidade por aquilo que elas contêm. Elas não têm preocupação de controlar, porque para elas é bom não controlar, porque tem mais movimentação e tem mais recurso financeiro envolvido. Agora, na medida que haja lei, ela também vai precisar ter cuidado com quem que ela deixa entrar. Ela não vai poder deixar o perfil falso, ela vai ter que ter cuidado sobre isso, porque senão ela vai ser responsabilizada também. Exatamente. É disso que eles estão fugindo. Então não tem nada de preocupação com censura. Quem dera se esse pessoal tivesse preocupado com censura. Nunca preocuparam com censura. Agora estão preocupados com censura? Não, nós defendemos a livre manifestação, defendemos livre expressão. Agora, do jeito que é aqui na vida real, com responsabilidade e com transparência. Uma coisa que eu acho importante demais a nossa audiência saber é que não existe nada grátis na internet. Isso é mentira. Se você não paga para usar lá a rede social A ou B, é porque ela tá te vendendo para alguém. E como que ela te vende? Através dos seus dados, através da sua dinâmica de navegação. Então, rede social, gente, as plataformas ganham dinheiro
mantendo você ali dentro daquele espaço o maior número de tempo possível, porque você vai ser impactado por uma porrada de anúncio, vai chegar até você mensagens que foram patrocinadas, foram pagas para chegar até você. Então, por isso que provavelmente essas Big Techs não querem alguma regulamentação, porque vai dar mais trabalho para elas, vão ter que limpar, fazer uma limpa em perfil fake, em que só faz coisa de mentira. E vai ter Se também... alguém falar algo criminoso, eles têm que retirar, senão eles vão ser responsabilizados Exatamente. também. Ele, assim, aumenta a responsabilidade delas e faz uma mudança nos parâmetros que elas utilizam para programar os seus algoritmos, que querem te manter lá o mais tempo possível. Para você ficar lá o mais tempo possível, tem que ser como? Dentro da sua bolinha confortávelzinha, sem ser criticado, sem ninguém falar coisa que você não gosta de ouvir. Com essa mudança, o sistema vai ter que mudar. E aí, minha gente, tem gente que não quer perder a fonte. É muito fácil. Tá dando dinheiro, para que mexer? Agora, não é possível achar que vai continuar do jeito que é. Em outros países, na União Europeia, tá direto mudando lei, botando regra. Tem Facebook pagando milhões em multas. E aqui no Brasil nós vamos deixar correr solto? Uai, eu tenho preocupação. Tenho um filho de 4 anos de idade. Ele nasceu da internet, a vida dele é com internet, ele sabe mexer já na internet. Mas ele vai mexer num espaço totalmente desregulado, descontrolado, tendo acesso a coisas que são prejudiciais ao desenvolvimento. A gente tem que trazer esse debate mesmo, e eu espero que o Congresso não ceda às pressões, porque a gente sabe que tem pressão pra caramba, os caras têm dinheiro demais, e onde tem dinheiro demais, o poder dá uma mexida no jogo político, né, deputado? Com certeza. Deputado, para além dessa PL das fake news, eu imagino que tem muita coisa a ser colocada na mesa ali, na discussão executivo e legislativo. Uma das pontas soltas ainda que a gente percebe foi a questão dos atentados ali de 8 de janeiro, que tá aquela coisa agora com o Supremo, vai processar todo mundo, não vai, tem gente ainda falando que é um bando de patriota, tem gente falando que é um absurdo, e eu já falei no programa que é um absurdo mesmo, não pode entrar e quebrar nada da casa dos outros, muito menos patrimônio público. Essa situação, o senhor entende que vai ser utilizado como palco para maluco fazer festa lá, ou vai pacificar e vai de fato entrar no eixo agora? Não, é aquilo que eu falei no início. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, a minha avaliação, o projeto de lei das fake news, ela não é um projeto de lei do governo. Aquilo ali é coisa do legislativo, no Congresso. Nós temos que resolver lá. Tem que ter mediação lá. Aí o pessoal está pressionando o Congresso por causa disso. Pressionando o Congresso, porque está na disputa lá. Essa questão do 8 de janeiro é no judiciário. É no judiciário. O judiciário já está tomando conta também. O STF já está julgando, já julgou várias levas lá de pessoas que estão denunciadas. Mas armaram uma CPI lá para dar uma fisgada na galera do governo. Né? Não, mas isso faz parte, né? O jogo lá no Congresso também. Agora, então, esse jogo do dia 8 de janeiro, também o judiciário tem que tomar conta. Tem que tomar conta, e na medida que vai investigando, vai aparecendo responsáveis e vai punindo, evidentemente. E o executivo? O executivo é governar. O executivo é criar as condições para melhorar a vida do nosso povo. Política pública tem que ser para isso. Política pública tem que ser para atender ao cidadão e à cidadã, né, para melhorar a vida dele. E é isso que o governo tem que fazer. Eu citei aqui o exemplo que o presidente Lula já lançou vários programas, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, o Bolsa Família, lançando agora o Brasil Sorridente, Saúde Bucal. Então são tentativas de poder criar as condições para melhorar a vida do povo. Agora, no meu entendimento, qual que é a pauta central do Executivo agora? É a discussão no Congresso Nacional. Essa é a pauta do Executivo, que o Executivo quer aprovar no Congresso, que é a reforma tributária. As regras fiscais, o arcabouço fiscal, que vai dar a diretriz necessária para ter uma reforma tributária onde tem um sistema tributário mais justo, onde quem ganha mais pague mais, quem ganha menos pague menos e eventualmente nem pague imposto. Esse é o desafio. Nós vamos falar sobre a reforma tributária agora lá no YouTube, que agora é conteúdo exclusivo. Tem muita coisa para perguntar aí pro deputado Rubens Ottoni. Aproveitar, o contato do Elias, tá aqui o nosso diretor comercial. Vem anunciar com a gente, fala com o Elias que vai dar um jeito para você. Gente, agora pega o QR Code aqui na tela, vai pro YouTube, que o assunto agora vai ficar ainda mais sério do que já estava aqui na PUC TV. Ok? Bora pra lá. Olá, pessoas. Estamos agora só aqui no YouTube, né? O pessoal que veio aí da PUC TV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite, já se inscreve aqui no canal, tem o sininho aqui, clica para receber o aviso das próximas entrevistas aqui no nosso canal, nosso espaço.
interage com a gente, entra nas redes sociais do deputado Rubens Ottoni, manda mensagem, cobra, reclama, dá ideia também, porque só cobrar encher o saco também tudo não é fácil, né? Eu quero ver dar ideia boa, ninguém dá. Então, assim, faz esse papel, tá? Participa com a gente, vai nas nossas redes sociais, comenta o programa, dá ideia quem você quer ver sentado aqui, pra quem que eu vou perguntar semana que vem. E aí, ô fulano, tá fazendo o quê, meu jovem? Porque aqui é assim, né? Eu comecei o programa perguntando pro deputado Rubens Ottoni, tá fazendo o quê? E ele vai me explicar aqui como é que tá sendo aí esse 6º mandato dele. A gente finalizou os 2 primeiros blocos falando muito sobre o PL das fake news, a participação do presidente Lula nessas mediações do Congresso. E agora a gente terminou falando sobre a reforma tributária, que é um problema que se arrasta há muitos anos, deputado. Será que dessa vez vai se resolver? Vai andar? E na sua opinião agora, já uma pessoa extremamente experimentada ali no parlamento, qual é o pior entrave que tem para a gente não conseguir, de fato, fazer com que aconteça essa reforma de uma maneira que beneficie a população? Primeira coisa, Marinha, é importante a gente ter noção da realidade do mundo hoje, a realidade que a gente vive também no nosso país. Hoje a velocidade da mudança das coisas é muito grande. Uhum. Isso exige também mudanças na legislação quase que permanente. Por isso que fica um sentimento que a reforma não foi feita, que a reforma não acontece, por que não acontece? Às vezes acontece, mas não é o suficiente. E as modificações vão acontecendo na vida do dia a dia, você tem que continuar fazendo. Por exemplo, reforma política é muito assim. Ah, mas não faz reforma política, precisa fazer a reforma política. Está sendo feita. Só que, às vezes, precisa ser de maneira mais permanente. Não tem uma resposta que vai durar depois 30 anos do mesmo jeito, porque o mundo muda. Eu estou falando isso para responder a você sobre a questão da reforma tributária. A reforma tributária é complexa. O Brasil, um país complexo como é, com a diversidade que tem, com a desigualdade regional que tem, é muito difícil você ter uma proposta que atenda a todas essas realidades, porque na verdade são vários países dentro de um só. Uhum. Como é que você tem uma regra tributária que valha para todos? Aí você resolve uma coisa, está indo muito bem, o Estado, a região fala, pera lá, isso aqui vai prejudicar demais a gente. Então aí você tem que ajustar. Mas eu vejo qual que é o rumo que nós precisamos ter numa reforma tributária, e já vou adiantar que na minha cabeça não tem ilusão nenhuma que nós vamos fazer a reforma tributária ideal. Não. Nós precisamos fazer a reforma tributária possível dentro do ambiente que nós temos no Congresso Nacional e avançarmos para facilitar um pouco a realidade do nosso povo. E, no meu entendimento, nós temos que fazer justiça social na tributação. Uhum. Esse é o norte. O restante, como que vai ser possível fazer isso? Você vai ajustar dentro daquilo que a mediação permita. Mas não dá nós convivermos num país onde quem ganha mais, praticamente em alguns setores, não pague nada, e quem está na dificuldade, vive de salário, ainda paga imposto. Quer dizer, não é legítimo. Uhum. Quem ganha muito, tem as filigranas, consegue ter os caminhos para poder evitar, para burlar, inclusive, as leis existentes. Em alguns casos, nem lei tem para poder fazer a cobrança. Por exemplo, a cobrança às grandes fortunas. Quando fala de grande fortuna, muita gente arrepia, porque às vezes pensa que está falando com ele, coitado. Não, mas aqui no Brasil o cara monta uma Xerox, ele pensa que ele é um mega empresário igual ele o fala, Trump. vai me pegar, você fala assim, mas o que você tem? Não, eu só tenho a minha casa. Assim, não vai ter, né? Você agora, não é um milionário, já tem a sua casa e um Celta. Agora, é justo que aquele que... mas eu tenho 10 milhões, eu tenho 100 milhões, aí eu vou pagar... Qual que é o problema? Pagar uma taxa que vai reverter em benefício para a sociedade, que vai acabar beneficiando ele também, porque se beneficia a sociedade como um todo, dá mais segurança, dá mais empatia, dá mais condição de viver com dignidade, para investir nas políticas públicas que precisam ser levadas para quem não tem o patrimônio que ele tem. Então são coisas que precisam ser discutidas. Aí você me pergunta, mas vai ser aprovado? Nem isso eu tenho certeza que vai ser aprovado. Uhum. Nem isso eu tenho certeza que vai ser aprovado. Para você ver o quanto que vai ser limitada a reforma tributária. Mas então não vai adiantar nada? Claro que vai. Claro que vai. Nós precisamos avançar do ponto que nós estamos. E aquilo que nós fizemos no rumo de podermos garantir recursos para investirmos aonde precisa, vou dizer uma coisa para você.
É um programa que eu, como deputado federal, aí não está fazendo o quê? Eu estou andando no estado todo, visitando os municípios, vistoriando obras do governo federal que estão inacabadas e muitas delas paralisadas há muito tempo. E não é pouca coisa, não. Só em Goiás, são mais de 1.000 obras inacabadas. Dessas 1.000, mais de 500 paralisadas. E por quê? Aí tem questão jurídica, tem irregularidade, mas tem também questão de recurso. Então precisamos colocar o recurso lá. A reforma tributária serve para isso. A reforma tributária serve para poder garantir a saúde bucal, que nós falamos aqui no outro bloco. É importante. Na Constituição fala que saúde é um direito de todos. Pois é, mas saúde bucal também? Não, saúde bucal nem tanto. Não, agora vai estar no SUS. Mas para isso precisa de dinheiro, não precisa? Então, da onde vem? Então precisa ter uma reforma tributária justa. Então vai aumentar os impostos? Não pode. Não dá para dizer que vai aumentar os impostos no Brasil. Nós precisamos fazer com que diminua. Não vou nem falar acabar com a sonegação. Não vou nem entrar nessa. Você falou assim, pela sua experiência. Então, pela minha experiência, eu não vou me iludir que vai acabar com a sonegação. Mas diminuir o espaço da sonegação é muito importante. Já avança um pouco. Então é isso que nós precisamos trabalhar. É a ilusão que nós vamos fazer uma reforma que aí quem paga, quem ganha mais vai pagar mais dentro de um senso de justiça maior? Sim, mas às vezes não é o ideal, mas é aquilo que é possível. É isso que nós vamos buscar na discussão e na votação da reforma tributária no Congresso Nacional. Tem uma outra pauta que eu entrevistei vários prefeitos e prefeitas aqui no programa, e isso já vem há muito tempo também sendo pelejado, debatido, discutido e também não avança, que é uma revisão do Pacto Federativo. Com certeza. A sua atuação, ela chega a ser municipalista, né? Porque você roda o estado inteiro, você me disse que já teve várias votações em todas as cidades do estado. Então, assim, esse é outro tópico que precisa avançar também, né, deputado? Com toda certeza. Eu sou considerado, né, eu sou recebido em todas as regiões como um deputado mais municipalista que Goiás já teve. E olha que Goiás já teve outros deputados que tiveram atuação municipalista mesmo. Por quê? Porque eu ando todos os municípios do estado, independente de partido político, independente do prefeito me apoiar ou não, do prefeito do partido A, B ou C, Câmara de Vereadores, se eu tenho vereador lá, não tem. Eu vou em todos os lugares, converso com todos, recebo as demandas, nem sempre dou conta de ajudar em tudo, mas tento ajudar naquilo que é possível. Então as pessoas me reconhecem com esse perfil. E você tem toda a razão. Essa revisão do Pacto Federativo, ela precisa acontecer e ela passa muito pela reforma tributária, porque na medida que você diminui a sonegação, e aí aumenta esse bolo sem necessariamente aumentar impostos, você pode fazer com que esse pacto federativo, os recursos que são arrecadados lá no município, fiquem mais no município. Os recursos que sejam arrecadados no estado, fiquem mais no estado. E aí também se fala assim, mas aí o governo federal não vai querer. Às vezes vai, porque na medida que você abre mão do recurso, você também pode abrir mão da responsabilidade. Sim. Então, aquele assunto vai ser resolvido lá no âmbito do município. Aí não tem mais recurso federal para aquela área, porque o recurso já vai ser transferido automaticamente para o município. Né? Esse é o Pacto Federativo. Então, nós precisamos buscar essa mediação e esse equilíbrio. Agora, convenhamos, esse debate só tem jeito de ser feito, só tem uma concretude quando a política estiver no seu lugar verdadeiro, que é o da negociação, da mediação. Não pode ser na baixaria, como nós vivemos nos últimos 4 anos, que a pessoa, só porque ela pensava diferente da pessoa, na rua, não vou falar lá no Congresso, não, na rua, ela corria o risco de estar na padaria comprando pão para os filhos dele, e aí ele tivesse com a camiseta de alguém, ou se ele falasse que apoiava fulano, ele era agredido verbalmente e às vezes até fisicamente. Sim, isso aconteceu demais. Que barbárie que nós estávamos vivendo. Então, a política não estava no seu lugar, porque a política é exatamente o contrário. Então, se nós colocarmos a política nesse lugar, que é o lugar real dela, nós vamos poder fazer também essa discussão do Pacto Federativo para poder avançar e garantir mais recursos, mais investimentos e também mais autonomia para os municípios e para os estados. Maravilha. Em sendo um deputado municipalista e em nós... acabamos de sair de uma eleição, mas já vamos entrar em outra já ano que vem, que é a eleição municipal.
Qual a sua visão? Qual é a atuação do deputado Rubens Ottoni? Porque a gente sabe que é uma liderança política, você não vai cruzar os braços e deixar o pau torar nos municípios. Claro. Você tem aí os seus grupos. E qual é a perspectiva hoje, tanto do deputado Rubens Ottoni, quanto também do próprio PT, né? Tá aí vendo uma série de balões de ensaio, já inclusive em relação à capital, a Goiânia, né? Com a provável candidatura forte do PT. Então, assim, como é que tá essa dinâmica já no pensamento de vocês? Do ponto de vista do PT, o leito natural do nosso trabalho é organizar o partido em todo o estado, e hoje o PT é o partido mais organizado em todo o estado de Goiás, é o partido que tem mais diretórios, praticamente diretórios em todos os municípios, mais de 90% dos municípios de Goiás tem diretórios, e onde não tem diretório tem comissão provisória. Realidade diferente da maioria dos partidos, mesmo os partidos grandes, que na maioria dos municípios só tem comissão provisória e diretório em alguns. E alguns não tem nem diretório. Nós temos mais de 90%. Então, o primeiro trabalho é a organização do partido e, é claro, aumentar a nossa representação nesses municípios. Nós já tivemos momentos onde o PT foi mais representado nos municípios. Esse último período foi um período árido para o PT. Perdemos espaços importantes, como a Prefeitura de Goiânia, como a Prefeitura de Anápolis, que nós perdemos também, e outras prefeituras, espaço nas câmaras de vereadores. O momento, no meu entendimento, é propício para o PT recuperar esse espaço que ele já ocupou e que pode ocupar novamente. Então esse é o trabalho que o PT tem e você disse bem, já está se organizando, teremos candidatura competitiva em Anápolis, teremos candidatura competitiva em Goiânia, teremos candidaturas competitivas em vários outros municípios, e aonde não tivermos candidaturas competitivas do PT, nós vamos aluiar com quem esteja no nosso raio de ação, na nossa visão de trabalho, e aonde não tiver, pelo menos vereadores nós queremos fazer em todos os municípios de Goiás. Essa é a visão do PT. Agora, eu, como parlamentar, nessa visão municipalista que você reconhece do nosso trabalho, a minha responsabilidade vai além do partido. E a minha responsabilidade é, em cada região, em cada município, nós, pelo menos, elegermos representantes, seja no executivo, seja no legislativo, Câmara de Vereadores e prefeitos, que enxerguem a política no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro papel. Né? De fazer a política decente, de fazer a política não da alimentação de conflito, mas fazer da política um lugar decente de diálogo, de tentar fazer o melhor mesmo para a população, porque aí a gente pode trabalhar junto, tem condição de somar força. Então o meu objetivo é esse, por todo o estado de Goiás, dialogar com as pessoas ponderadas, equilibradas, as pessoas que saibam conviver com quem pensa diferente. Imagina um prefeito que não aceita conviver com quem pensa diferente, que fica lá repetindo mais ou menos o que aconteceu com o presidente da República no último período, que ele está lá, em vez de apaziguar as coisas, a cada dia está lançando uma forma de ter conflito com alguém. Será que o município vai para frente desse jeito? Não vai. Não, eu não vou longe não, eu tava conversando com os amigos semana passada, o pessoal do interior, e conversa vai, conversa vem, falando já de eleição do ano que vem, e fala, rapaz, mas lá tá complicado, porque lá o prefeito é brigado com o governador. Falei, bicho, mas prefeito que briga com o governador tem que ser muito otário. Como é que você briga com o cara que manda recurso pra você? Você pode até não gostar dele, ou ser adversário político, mas brigar, você depende do recurso, você depende de uma boa relação. E aquilo que eu disse no início, no outro bloco, você pensa diferente, você tem uma outra visão, você não, mas tem alguma coisa que você pode fazer juntos, vamos aproveitar. E o município precisa. Brigar tem que dialogar. Deputado? Eu acho que esse povo que brigando demais é questão de ego. O cara não quer fazer política nada. Ele quer é autoafirmação, né? Isso. Então, é isso que a minha visão de trabalho para todo o Estado é assim. Então, eu vou, num primeiro momento, é esse trabalho do PT, que é a direção do PT no Estado, que coordena esse trabalho, e eu vou reforçar, que é aumentar a nossa representação em todos os campos, no Executivo, no Legislativo, por todo o Estado, é esse nosso propósito. Mas, além disso, eu quero dialogar com os 246 municípios e poder ajudar lideranças equilibradas, ponderadas, sérias, honestas e que tenha compromissos com o bem-estar social, que queira fazer o melhor para a cidade, independente de partido político, e que tenha essa visão ponderada de diálogo, que saiba trabalhar de maneira coletiva, de maneira comunitária. Isso é o mínimo necessário. Não precisa pensar igual eu penso, mas tem que ter pelo menos entendimento que a gente precisa dialogar. Né? Esse é o meu desejo de poder ajudar os municípios. Principalmente em nível municipal, né? O propósito tem que ser, de fato, coletivo ali, menos ego e mais atuação para a maioria do pessoal. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Adriano ou Edivar? Que na mesa tá jogado assim. Eu já coloquei isso para Adriano e já coloquei para o Edivar.
falei primeiro com ela. Falei, olha, você é a candidata natural. Só não será candidata se você não quiser. Agora, se você não quiser, achar que no momento não é oportuno, que agora, como foi eleito deputado federal, e é mais do que justo que ela possa desenvolver o trabalho e estar numa carreira brilhante lá na Câmara Federal, é preciso dizer rapidamente para que nós possamos organizar a candidatura alternativa. Sim. E falei a ela, e essa candidatura é a candidatura do professor Edivar. E falei ao Edivar também, ó, professor Edivar, você tem todas as condições de ser candidato a prefeito. Agora, é preciso dialogar com a Adriana. Se ela disser que é candidata, ela vai estar, é a fila natural da política. E essa conversa foi feita. E a deputada Adriana já disse, né, em várias oportunidades, que o desejo dela é se dedicar ao mandato de deputado federal, abrindo, então, nesse caso, o espaço para a candidatura do professor Edivar, que, no meu entendimento, é uma candidatura muito competitiva, porque, além de poder ser uma candidatura do PT, tendo o apoiamento de todas as lideranças do PT e do eleitorado do PT, ele tem condição, num segundo turno de eleição, avançar com mais, às vezes até com mais facilidade do que aqueles militantes do dia a dia do Partido dos Trabalhadores, no diálogo e na busca de apoiamentos que não necessariamente têm proximidade com o PT. Justamente pelo papel de gestor que ele já desempenhou, pela capacidade de diálogo que ele teve com vários segmentos sociais, eu diria que ele tem uma capacidade até maior de ampliação. Então, a tendência que nós temos aqui em Goiânia, é claro que essa discussão ainda não está definida, o diretório municipal, aí, sob a coordenação competente da nossa presidenta, professora Neide, vai, no momento certo, fazer essa definição, e eu estarei apoiando aquilo que o diretório definir. Mas eu vejo que está caminhando para a candidatura do professor Edivar com apoio da nossa deputada Adriana Corsi. E só para lembrar você, o professor Edivar já veio aqui no programa, então vai aqui, você tá aqui no YouTube agora, meu chegado, ó, vai lá na listinha ali, assiste a entrevista com o professor Edivar Madureira, ele falou sobre a possibilidade, ele já disse que tem interesse mesmo, o homem já veio com a vontade, e falta a Adriana da Hora da Graça aqui, viu? Já cobrei dela já mais de uma vez, disse que viria, né, corrida do final do ano, governo de transição, eu até entendo, tá, Adriana, mas você tá me devendo uma visita aqui, tu tá fazendo o quê? Deputado, quero agradecer demais a sua participação conosco, acho que a gente pôde tocar em pontos muito importantes de uma maneira bastante acessível, se as pessoas entenderem que o caminhar da política é esse, é discutir sobre as divergências, as demandas, as necessidades, sem ter que sair no tapa, sem ter que alterar a voz, sem ter que morder o coleguinha, porque isso não é fazer política, a gente já falou várias vezes aqui no programa, né? E você usou uma frase brilhante, né? A política, de fato, ela é o último estágio antes da barbárie. Então a gente tem que fazer política e por isso eu te admiro muito pela sua forma bastante equilibrada de fazer política. Então dá um recado pra galera que tá nos assistindo aí, onde é que eles te acham? Manda e-mail, manda carta, o que faz? Olha, essa é uma diferença do nosso mandato também, mandato participativo, né? Faz questão, tem escritório em Goiânia, em frente à antiga Assembleia Legislativa, tem escritório em Anápolis, tem um gabinete em Brasília. Na rede social nós estamos presentes, né? Estamos lá no Facebook. Ah, mas eu não gosto do Facebook, eu gosto do Instagram. Tô lá no Instagram também. Não, mas eu não gosto do Instagram, eu gosto do Twitter. Tô lá no Twitter também. Ah, mas meu negócio é o TikTok, estamos lá no TikTok também. Mas meu negócio é o WhatsApp. No WhatsApp lá, pode entrar lá, pode salvar o nosso WhatsApp para receber, inclusive, as informações. É o 62996541313, é o nosso WhatsApp. 62996541313, você salva lá, vai começar a receber as nossas informações. E não é receber informação, não, você também pode interagir, criticar, dar sugestão. Eu fui o parlamentar de Goiás que mais apresentou projetos de lei na legislatura passada e nessa também, já nos primeiros 4 meses. O segundo do Brasil em número de projetos. Por quê? Não é por causa da minha cabeça, é porque eu recebi sugestões dessa interação com a comunidade, que passa para minhas sugestões e eu vou tentando elaborar em cima das sugestões que o pessoal me dá. Então, nosso mandato é um mandato interativo, um mandato que recebe as sugestões e pode entrar na nossa rede social, pode cobrar. Nós temos mais de 500 mil seguidores na nossa rede social. A rede social que avança por causa disso, porque as pessoas percebem a interação e a resposta que a gente tenta dar, além, evidentemente, da presença nossa em cada um dos municípios. Pode entrar em contato com a gente que nós estamos aí à disposição. Maravilha. Gente,
No mais, agradecer aqui hoje o Rafael, tá nas picapes mais uma vez. Rafael hoje fez a função de Simone, já que a Simone me deu o bolo, não veio hoje. A Juliana, assessora do deputado Rubens, também que tá ali participando conosco. O Elias, pra variar, não tá no programa, porque tá viajando de novo. Não tem que rever a função do Elias no papel de Elias, porque ele não tá cumprindo nem o quadro dele enquanto Elias. E no mais, agradecer vocês que acompanharam na PUC TV e também aqui no YouTube. Toda semana, programa novinho, um bate-papo desse nível de qualidade para falar com você sobre política de verdade. Se inscreve no canal, pega aqui um botãozinho aqui embaixo, é compartilhar. Vai lá, pega o link do programa e joga no grupo do WhatsApp, manda pra família, manda o pessoal que vai trocando meme de pinguço e gato pelado e vai jogar nossos conteúdo lá, gente. Vai mostrar, ó, isso aqui é o deputado Rubens falando sobre reforma tributária, isso aqui é o cara falando sobre tal assunto importante. Vamos também usar as redes sociais, nós falamos muito sobre elas aqui hoje, para divulgar conteúdo que nos ajude a entender a nossa própria realidade e nos faça melhorar e aprimorar a nossa cidadania, tá bom? Deputado, muito obrigado. Um brinde para fechar o boteco. Eu que agradeço a oportunidade. E quando não tiver alguém que aceite o convite, pode falar que eu venho. De novo. Aí sim, aí o homem é firme.